Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Eu me chamo Michele e a nossa unidade temática trabalhada hoje será probabilidade e estatística. O nosso objeto de conhecimento será coleta e organização de informações. E o tema da nossa aula de hoje é realização de pesquisa com até 2 variáveis. Mas então o que é que a gente vai ver hoje realmente? A gente vai ver o planejamento de uma pesquisa, os elementos de uma pesquisa e como é que a gente lê e interpreta os dados dessa pesquisa, tá certo? Então a gente vai ver aqui o que é que precisa ter nessa pesquisa, para que ela serve e como é que a gente pode identificar e utilizar esses dados, tá bom? Lembrando que é tudo muito fácil, muito simples e que todo mundo vai conseguir acompanhar aí de casa, tá bom? Então a gente vai começar, tá? Então a gente começa já com o nosso coleguinha perguntando aí, ó. Olá, você sabe o que é uma pesquisa? Conhece alguma pesquisa? Para que servem as pesquisas? Ó, nós estamos num momento em que a palavra pesquisa está aparecendo muito por aí, né, nos telejornais, nos meios de comunicação, que nós estamos vivendo o período eleitoral. Então, constantemente está se tendo pesquisa. O que é uma pesquisa? É quando eu quero saber uma informação, quando eu quero saber uma opinião, os dados, tá? Certo? De algumas coisas. Por exemplo, eu quero saber quantas crianças do primeiro ano B gostam de chocolate. Então, isso é uma pesquisa, tá certo? Eu quero saber a opinião de uma pessoa. Então, para que elas servem? Como a gente já falou aqui, ela serve para saber a opinião ou para saber algum dado. Por exemplo, eu não faço só pesquisa para saber a opinião. Eu posso fazer uma pesquisa para saber preços de alguma coisa. Por exemplo, eu quero comprar uma TV. Então, eu vou fazer uma pesquisa de preços. Vou botar as lojas que eu fui, vou botar o modelo da TV que eu quero, boto os preços, quanto é que está a mesma TV em cada loja. Então, isso também é uma pesquisa, tá certo? Mas aqui a gente vai ver mais um modelo de pesquisa de opinião, tá? Que você vai entender um pouquinho mais na frente. Então, como é que a gente começa? Ó, eu tenho aí o nosso coleguinha de novo e ele está perguntando assim, observe o resultado dessa pesquisa. Na pesquisa, ela aparece aí, ó, você tem o gráfico, né, de colunas, tá? E aí a primeira pergunta ele fala assim, quem foi o pesquisado? E a segunda pergunta é, o que foi pesquisado? Então, eu tenho tudo isso aí na minha primeira tela. Então, pega comigo aqui, quando eu digo assim, o que foi pesquisado? Quando eu digo o que foi pesquisado, isso me aparece na tela, que tem aqui, ó, preferências de doces dos alunos do primeiro ano. Quando eu leio aqui, eu já sei o quê? O que é que a pesquisa vai falar? Vai falar da preferência de doces dos alunos do primeiro ano. Quando a gente vê uma pesquisa, normalmente o título dela já nos diz o que é que fala, tá certo? Por exemplo, poderia ser uma pesquisa sobre a fruta preferida do primeiro ano? Poderia, tá certo? E aí eu tenho aqui nesse gráfico o que é que foi pesquisado, né? Foi bolo, rosquinha e sorvete. Então, a pesquisa, né, ela gerou em torno desses 3 objetos, tá? No bolo, na rosquinha e no sorvete. E aqui na lateral, ó, nós temos os números que indicam quantas pessoas foram pesquisadas, tá? Então, para o bolo, dessas crianças do primeiro ano, 4 responderam que gostam de bolo. Da rosquinha, ó, 8 responderam que gostam de bolo. E para o sorvete, 10 responderam que gostam de bolo. Então, esse é um tipo de pesquisa, né, um modelo de pesquisa. Quem foi o público-alvo? Quem é que foi pesquisado? Os alunos do primeiro ano. E o que é que a gente queria saber? Qual era o doce preferido das crianças, tá bom? E aí, você já deu para entender que é muito fácil analisar uma pesquisa. Por que está fácil analisar essa pesquisa, né? Porque a gente já sabe o que é que uma pesquisa precisa ter, tá certo? Então, o que é que ela precisa ter? Ela precisa saber o que é que a gente vai pesquisar, quem a gente vai entrevistar e que tipos de pergunta fazer, né? Porque eu preciso direcionar a minha pesquisa.
Por exemplo, nesse exemplo anterior, o que é que a gente queria saber? O que é que eu queria pesquisar? Eu queria pesquisar a preferência dos doces, né? E aí, quem é que eu quis entrevistar na pesquisa? Os alunos do primeiro ano, né? E que perguntas eu pude fazer? Então, a pergunta que eu fiz foi: qual era o doce preferido das crianças do primeiro ano? E aí, cada uma foi e respondeu o seu doce preferido, tá certo? Então, eu tenho essas perguntas básicas que a gente precisa fazer, né? E esses elementos básicos para poder entender o que é uma pesquisa, tá? Então, o que é que eu vou pesquisar? Quem que eu vou entrevistar, né? E o que é que eu vou perguntar para poder ter a minha resposta, tá certo? E aí fica fácil da gente ler os dados dessa pesquisa, porque a gente já viu aqui nas nossas aulas gráficos e tabelas, tá certo? Na nossa aulinha de gráficos e tabelas, a gente viu, né, como é que se monta um gráfico, como é que se monta uma tabela. Então, aí, os dois primeiros em cima, nós temos modelos de gráfico, né, o de coluna e o de barra. E embaixo, a gente tem um exemplo de tabela. Porque quando a gente pega os dados dessa pesquisa, a gente transforma tudo ou numa tabela ou num gráfico, para a gente poder interpretar esses dados, tá certo? Por isso que lá no nosso primeiro exemplo, a gente já sabia ler aquela pesquisa, porque a gente já tinha trabalhado um gráfico, tá certo? Então, nada melhor do que a gente entender, do que a gente praticando, tá certo? Então, preste atenção, acompanha comigo aí, ó. Observe as frutas preferidas da turma. Então, eu tenho aí uva, abacaxi, maçã, tá certo? E eu tenho algumas perguntas para fazer, tá bom? A primeira perguntinha da letra A, ela diz assim: o que foi pesquisado? Pinta a resposta correta. Aí eu tenho 3 opções. Será que o que foi pesquisado foi o brinquedo preferido? Será que nesse gráfico aí está falando de brinquedo? Não, né? Aí a outra era assim: fruta preferida. Mas vamos ver o terceiro para ver se a gente pode eliminar ou não. O terceiro é doce prediletos. Não está falando de doce, não está falando de brinquedo. O que é que está mostrando aí nesse gráfico? Está mostrando frutas, né? Então, o nosso objeto de pesquisa, o que foi pesquisado, foram as frutas, né? As frutas preferidas. Aí agora ele pergunta assim: quem foi entrevistado? Pinta as respostas. Como é que eu vou saber, né, quem é que foi entrevistado? Olha lá no começo, quando ele diz assim, ó: observe as frutas preferidas da turma. Então, quando ele disse turma, ele já deu a resposta, né? Porque quem foi entrevistado foi toda a turma, tá? Por exemplo, toda a turma do primeiro ano, toda a turma do segundo ano ou toda uma turma de terceiro ano. As outras opções seriam toda a escola ou só os professores. Não, né? Porque lá no enunciado ele já diz assim: observe as frutas preferidas da turma, tá bom? E aí, na letra C, ele faz assim: que pergunta pode ter sido feita? Que pergunta você acha que a gente pode fazer para ter essa resposta, né? Eu quero saber a fruta preferida das pessoas. Então, eu posso chegar para a pessoa e perguntar assim: oi, qual é a sua fruta preferida? Será a uva, o abacaxi ou a maçã? Aí a pessoa vai e me diz: olha, eu gosto mais de uva. Então, você já vai e marca um pontinho para a uva. Então, uma das perguntas que poderia ter sido feita é essa: qual é a sua fruta preferida? Será maçã, uva ou abacaxi? Tá certo? Então, você tem que ver que a pergunta ela tem que te dar a resposta do que você quer saber. Tá certo? E aí a gente vai e continua praticando. Preste atenção. Ó, a mãe de Camila fez uma pesquisa de preço antes de comprar um ventilador. Lembra que eu falei que pesquisa não quer só para opinião, que pode ser de preço quando a gente quer comprar alguma coisa? Então, essa pesquisa é de preço, tá? E é para comprar um ventilador. Então, eu tenho 3 perguntinhas ali.
Em qual das lojas está mais barato? Para isso, eu tenho que olhar, ó, lá na minha imagem aqui, quando eu falo aqui, ó, loja A, loja B e loja C, tá? Então, na loja A, qual foi o preço? R$ 63,00. Loja B, 65 e loja A, 62. Troquei. Loja A, 63, loja B, 65 e loja C, 62. Tá certo? Então, aqui, ó, a mãe de Camila foi nas lojinhas, pegou o preço dos ventiladores. Aí, agora a pergunta aqui, ó. Em qual das lojas está mais barato? Ora, professora, isso me parece muito uma tabela. Isso. E a gente já estudou tabela aqui, não foi? Então, como é que eu olho? Vou aqui ver qual é o menor número que eu tenho aqui. E qual é o menor número que eu tenho aqui? É o 62. Então, qual é a loja que está mais barata? Na loja C. Aí, a segunda pergunta é, em qual das lojas está mais caro? Então, o que tem o maior valor. Qual é o que tem o maior valor aqui? 65. Qual é a loja? A loja B. Então, é lá na loja B que está mais caro. Agora, ele pede para você escrever os 3 números, né, os 3 preços, em ordem crescente. Já estudamos aqui também, tá? Nós já estudamos ordem crescente e ordem decrescente. Então, vamos só relembrar. Ordem crescente é quando começa do menor e vai para o maior. E ordem decrescente é quando começa do maior e vai para o menor, tá certo? Então, eu quero na ordem crescente. Então, eu vou pegar do menor para o maior. E aí ficou 62, 63, 65, tá certo? Então, veja aí. Só nesse exercício nós revisamos tabelas, nós vimos o que é a pesquisa e ainda revisamos ordem crescente. Ainda número maior, número menor, tá certo? Então, nas nossas aulas a gente vai sempre fortalecendo o nosso conhecimento. Então, vamos continuar. Na turma de Pedro, 11 alunos vão a pé para a escola. Uma pesquisa foi feita com os demais alunos da turma com esta pergunta: com qual meio de transporte você vai para a escola? Lembra de meio de transporte das nossas aulinhas de geografia? Né? Eu tenho carro, bicicleta, tenho moto, helicóptero, avião. Então, desses meios de transporte, qual o meio de transporte que você vai para a escola? E aí, o que a gente vai fazer? Complete a tabela, o gráfico e as informações. Eu já trouxe aqui os dados da pesquisa. Mas, professor, esses dados estão meio estranhos. Essa tabela aqui não tem número. Ela está com os tracinhos, né? Então, o que é que ela está pedindo para você fazer? Transporte para a escola é o nosso título e é o que a gente quer saber da pesquisa. Os meios de transporte estão aqui e os meios mais votados foram ônibus, carro e van. E aqui a gente fez uma marca para cada pessoa que respondeu. Então, o que é que eu vou fazer? Vou transformar esse risquinho numa quantidade. Então, é só contar os risquinhos aqui. E depois que eu contei, eu vi que tinha 8. Então, 8 alunos me responderam que vão de ônibus para a escola. De carro, é só contar os risquinhos, tá? Foi 5. 5 alunos responderam que foram de carro ou que vão de carro para a escola. E de van, eu vou ter 6 alunos. A tabela está completa. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um gráfico. E aí, como é que eu faço o gráfico? Eu posso fazer ou de coluna ou de barra. Eu vou fazer de barra. Botei o título, botei aqui as opções do meio de transporte, tá? Ônibus, carro e van. E as quantidades de aluno aqui, ó. Primeiro eu vou completar, porque aqui está faltando um número, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completei com os números. Agora, para cada quadradinho aqui, vai ser um tracinho desse. E aí eu vou precisar ter 8 quadradinhos pintados, né? Então, vamos lá.
Peguei o lápis de cor e pintei tudinho aqui. Foi até o 4? Não. Foi até o 7? Não. Tem que ir até o 8, tá? Por quê? Porque 8 alunos disseram que vão de carro, de ônibus para a escola, tá certo? Agora do carro. Vão ser quantos? 5. Então, pego o meu lapisinho de cor, ó, e pinto até o número 5. E de van, só responderam 6, né? Então, assim ficou o nosso gráfico, tá? Tem uma cor para cada meio de transporte para facilitar, tá certo? Então, completamos a tabela, completamos o gráfico. O que é que a gente vai fazer agora? Responder a nossa pesquisa. Então, ele pergunta assim, quantos alunos foram pesquisados aí, né? Quantos pesquisados, né? E aí eu vou somar. Eu vou somar o 8 mais 5 mais 6, que vai me dar 19, tá certo? Então, 19 alunos participaram da pesquisa. E qual foi o meio de transporte mais utilizado por ele? Ó, isso é muito fácil, gente, né? É só eu ver a barrinha maior. E qual foi? Foi um ônibus, tá certo? Agora, preste atenção. A turma toda tem quantos alunos? Quem será que prestou atenção lá no comecinho? Porque lá no comecinho ele diz assim, que 11 alunos não foram pesquisados, tá? Então, eu tenho que contar com eles também. Então, eu conto aqueles 11 que não participaram da pesquisa com esses daqui, ó, com os 19, que vai dar 30, tá certo? Então, lembrando, por que que não é 19 aqui, professora? Porque ele quer a turma toda. E da turma toda, 11 não participaram da pesquisa, tá certo? Então, eu vou somar o 11 com o 19, que me deu 30, tá certo? Então, vamos continuar. Observe o gráfico que mostra os animais preferidos pelos alunos do segundo ano. Então, o gráfico ele já está montado, tá? Estou com o gráficozinho montadinho. Tem os números aqui, né? Que vai me dizer a quantidade de crianças que votaram. E os animais, tá bom? Tudo bem colorido, todo mundo está conseguindo ver. E aí a perguntinha, né? De acordo com o gráfico, complete a tabela abaixo. Antes eu peguei os dados da tabela e montei o gráfico. Agora eu vou montar a tabela de acordo com o gráfico, tá? Vai ser ao contrário. Primeiro animal, cachorro. Quantas pessoas votaram no cachorro? Quantos alunos? É só eu vir aqui, ó. 6, tá certo? Quantos votaram no gato? Ó, o gatinho aqui. Eu sigo e vejo, ó, 4. Quantos votaram no coelho? 8. Como é que eu sei, professora? Eu sigo aqui com o meu dedinho, ó, e vejo que está batendo no 8. Na tartaruga. Quantos votaram na tartaruga? 2. E quantos votaram no pássaro? 3. Tá certo? Ó, 1, 2, 3. 3. Fácil, né? Pego os dados de um e jogo no outro. Agora vamos para as perguntas. Qual o animal mais votado? Qual foi o animal mais votado, gente? Aquele que teve um número maior. Então, eu olho aqui e já vi aqui, ó, que o 8 é o número maior. Então, o coelho foi o animal mais votado. Qual foi o animal menos votado? O que teve um número menor. Já olho aqui, ó, e vejo que a tartaruga teve a quantidade de votos menor. Quantos votos teve o cachorro? Mais fácil ainda. Identifica o nome cachorro e veja a quantidade. Quantos? Teve 6 votos. Quantas crianças participaram da pesquisa? Não fique nervoso. Some 6, mais 4, mais 8, mais 2 e mais 3. Somo tudinho. Depois que eu somei tudinho, eu vi que deu 23, tá? Então, quantas crianças participaram da pesquisa? 23 crianças, tá certo? Viu, gente? É tudo muito fácil, muito simples. Você consegue rapidinho entender. Por quê? A gente já viu gráfico, a gente já viu tabela, então a gente já sabe montar gráfico, já sabe montar tabela, já sabe ler e interpretar esses dados. Então, é só ir respondendo as perguntinhas, tá certo?
Aí eu trouxe um desafio para você, tá? Acompanha comigo no Agora é Sua Vez. Escolha 10 pessoas entre os familiares e os vizinhos e pergunte a elas: qual destas frutas você prefere? E aí eu tenho laranja, abacaxi, caju e banana. Aí você vai chegar assim: papai, eu vou fazer uma pesquisa, ou mamãe, ou titia, ou vizinho, ou para o irmão. 10 pessoas, ou seus coleguinhas na sala. Aí você fala assim: eu vou fazer uma pesquisa para saber a sua opinião. Eu quero saber qual destas frutas você prefere. Você gosta mais de laranja, de abacaxi, de caju ou de banana? Aí a pessoa vai e dá o voto dela. Depois que você pegar o voto, o que é que você vai fazer? Você vai montar a tabela, né? E vai construir o gráfico com as respostas, tá bom? Você vai fazer a sua pesquisa. Você vai ser o entrevistador, tá bom? E aí você leva a sua pesquisa para a sala de aula e mostra os seus coleguinhas e mostra as professoras, tá certo? Então, gente, o que foi que nós estudamos hoje? Hoje nós aprendemos a planejar uma pesquisa, né? A interpretar, a ler os dados da pesquisa, tá certo? Essa aqui é as nossas referências utilizadas hoje e essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e tenha aproveitado bastante. Um beijo e até a próxima aula.